Deus está aqui, Deus está aí, isso é nossa esperança. Esperança viva, firmada em Deus, que tudo pode, que tudo é. Esperança e fé para você. H11 para você. H11 é Hebreus 11, é o capítulo da fé para você. Bem-vinda, bem-vindo. Entramos no capítulo 42. Abrem-se as cortinas para um novo momento na vida de José. Anos e anos se passaram, desde que os irmãos de José o venderam para o Egito. Imaginem vocês a mente destes irmãos de José, o coração destes irmãos de José, dia após dia, ano após ano, mentindo para o velho pai Jacó. Jacó pranteava o seu filho José. Oh, meu filho José, que saudade de meu filho José. E estes irmãos de José tendo que mentir para o velho pai. Ah, José foi comido por animais. Que crueldade para com Jacó. Esses irmãos de José tinham que mentir momento a momento. Os anos foram passando, e possivelmente os irmãos de José realmente mentiram tanto que acabaram sepultando José. Sepultaram José, arrancaram José de suas mentes. E foram muitos anos porque 7 anos de abundância, mais os anos que José passou no calabouço, mais os anos que José passou trabalhando na casa de Potifar, imaginem só, foram muitos anos. Portanto, José estava definitivamente sepultado na mente de seus irmãos, mas a fome chegou. A fome chegou no Egito, a fome chegou nas terras de Judá também. E o velho pai Jacó, ele tinha liderança, e ele diz assim, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse para os seus filhos, por que estão aí olhando um para os outros? É coisa de pai mesmo, né? É liderança de pai. O velho Jacó diz para os filhos com toda ousadia, estão olhando aí uns para os outros? Vamos, desçam ao Egito. Lá tem trigo, comprem trigo para nós, para que a gente continue vivo e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. 10. Benjamim, o mais novo, ficou em casa. O irmão de José, filho da mesma mãe de José. Imaginem o carinho, o amor, a saudade que José tinha de seu irmãozinho, Benjamim. Mas um sofrimento agregado a toda a listagem de sofrimentos de José, a saudade de seu irmãozinho Benjamim. 10 dos irmãos de José descem ao Egito. Eu fico imaginando quando os 10 chegam lá no Egito, eles tinham que tratar com o governador do Egito. Era com o governador do Egito que precisavam tratar do assunto de adquirir alimento e ainda mais para exportar alimento, já que o Egito estava vendendo alimento para os outros países. E José era o governador, era o ministro da agricultura, da economia, era um homem tão importante lá no Egito, e os 10 ficaram lá fora esperando alguém que foi anunciar, aqueles 10 que chegavam das terras de Judá, ou os 10 hebreus que estavam lá fora. E José diz, mandem entrar. Entram os 10. A Bíblia diz de uma forma tão clara que quando José vê aqueles 10, ele reconhece imediatamente. Olha o verso 8 do capítulo 42. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Claro que não.
Eles estavam à frente do governador do Egito, eles estavam à frente de uma grande autoridade no Egito, um homem que comprava e vendia no Egito, um homem que havia coordenado toda aquela situação de silos abarrotados de mantimentos. Imaginem a fama daquele governador, e agora os 10 chegam na presença deste homem, o governador do Egito. Eles nem sonham com o que está para acontecer. Mas José os reconhece imediatamente. Que coisa mais incrível. Quando José os reconhece, ele diz: vocês são espiões. Vocês são espiões. Vocês são espiões. José acusa seus irmãos 3 vezes de serem espiões. E eles vão dizendo: não, nós não somos espiões, nós não somos espiões. E quando são acusados a 3ª vez, eles resolvem falar em hebreu. José estava falando com eles utilizando um intérprete. José estava falando a língua que se falava no Egito, usando intérprete para falar com os hebreus. Mas não esqueçam, José não tinha esquecido a sua língua original. Está aqui na Bíblia, no capítulo 42, que quando os irmãos começaram a falar entre si, imaginando que José não entenderia nada, ele entendeu tudo. Os irmãos começaram a falar. Por quê? Porque nós fizemos aquilo? Porque vendemos o nosso irmão? Porque mentimos para o nosso pai? Agora vamos pagar por isso. Está na hora de pagarmos por isso. Agora vamos sofrer por isso. Vamos pagar por esse pecado. Eles começaram a confessar diante de José, falando em hebreu, e José entendendo absolutamente tudo. O que José queria ouvir, ele estava ouvindo agora mesmo, ali na sua frente, seus irmãos confessando tudo. Eles nem sonhavam que José estava entendendo. José tinha usado um intérprete, mas José entendeu tudo. E José ficou sabendo inclusive do velho pai. Porque na conversa os irmãos falaram sobre o velho pai Jacó. Na conversa os irmãos falaram sobre o irmãozinho mais novo, Benjamim, que estava em casa. O velho pai, nosso irmão mais novo, que está em casa, o que vai ser deles? José ficou sabendo imediatamente o que ele mais queria saber. Se seu pai ainda estava vivo, se seu irmãozinho Benjamim ainda estava vivo. E sabe o que acontece? Observe aqui no verso 24. Então José retirou-se e começou a chorar. O coração de José não aguentou. Ele se retirou da presença dos irmãos e chorou. Eu tenho certeza que ele chorou abundantemente. Aquele coração bondoso, cheio de amor de José, não suporta aquele momento e se derrama em lágrimas. Isso aqui mostra o coração de José, repleto de amor. Nós vamos continuar no próximo episódio, falando sobre o peso da culpa dos irmãos de José. Nós vamos nos fixar no verso 21 do capítulo 42 de Gênesis, que tem uma lição muito profunda para nós. Mas hoje nós ficamos por aqui, meditando nessa bondade do coração de José, este coração transbordando de amor e agora com a oportunidade de perdoar os seus irmãos ou não perdoar os seus irmãos. O que faria José, hein? O que você acha que ele fez? Meu Deus, obrigado pelas lições. Obrigado, Senhor, por essa história tão vibrante que temos diante de nós. Ajude-nos a termos um coração bondoso, repleto de amor. Nós precisamos disso, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Amém. No próximo episódio a gente continua. Então, H11 para você. Muita fé para você.